Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Joga pro Universo. Hoje eu vou contar como conheci o meu marido pela primeira vez aqui nos Estados Unidos. E olha, eu duvido que você já ouviu uma história tão diferente como essa. Sério, quando eu conto para as pessoas, a maioria fica assim: meu Deus, porque algo inimaginável aconteceu e colocou nós dois juntos e fez com que o nosso relacionamento se iniciasse logo ali mesmo. E se você, assim como eu, também tem uma grande história de amor, já me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ficar sabendo. Além de já deixar o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, anteriormente eu fiz um vídeo contando como manifestei meu relacionamento. Inclusive, vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição para que você possa assistir caso tenha interesse depois desse vídeo. Lá eu basicamente dizia que eu não estava procurando um relacionamento, que eu estava naquele momento trabalhando em mim. E para te colocar num contexto, tudo começa quando eu decidi vir para os Estados Unidos sozinha no ano de 2018 para fazer um intercâmbio chamado Au Pair. Eu também tenho um vídeo sobre isso e você também pode conferir depois que esse daqui acabar. Bom, eu decidi vir para cá nesse programa de intercâmbio para aprimorar meu inglês e tirar um ano para descansar um pouco da minha vida normal lá no Brasil. Eu já trabalhava há 9 anos no mercado imobiliário com os meus pais, pois tínhamos uma imobiliária lá no interior de São Paulo. E como o mercado estava em declive naquela época, eu falei, bom, o momento é agora para eu ir para os Estados Unidos por um ano. Cheguei aqui, comecei a conhecer várias pessoas, fiz várias amigas, amigos e comecei a ir para festas, passeios, ir para parques, lugares, enfim, todas as coisas que um turista começa a fazer quando chega num local. E eu juro, vivendo ali em Portland, nessa região, eu olhava e falava, gente, esse daqui é o meu lugar no mundo. Eu não conseguia explicar aquele sentimento, mas eu me pertencia naquela região, sabe? E é onde eu moro hoje em dia. E nesses passeios, eu entrava nas lojas, eu via cada coisa diferente de decoração, de itens de cozinha, de eletrônicos. Coisas que aí no Brasil não tem, né? Não é muito fácil pra gente poder estar comprando, é bem mais caro, tem a questão de frete e tudo mais. E aqui eu entrava, eu passeava na Marshalls, na Ross, ia no shopping e via aquelas coisas assim de sala, cozinha. E eu queria muito aquilo pra mim, eu achava maravilhoso, eu começava a me visualizar tendo uma vida como aquela, tendo aqueles eletrodomésticos, tendo aquelas coisinhas bonitinhas de decoração, sabe? E quando eu passava em restaurantes, bares, eu me imaginava ali compartilhando uma refeição com a minha família. E durante as minhas viagens dentro do país, eu não imaginava que seria uma experiência só de um ano. Eu me sentia como se aquela fosse a minha vida real. E para deixar bem claro, naquela época eu não estava procurando um relacionamento. Porém, eu já tinha extremamente definido na minha mente o que eu não queria. Portanto, eu não dava atenção e não colocava energia e aquilo que eu queria, aquele relacionamento ideal, caso a pessoa perfeita aparecesse. E aí, vida acontecendo, vida seguindo, chegamos em agosto de 2018, 4 meses depois que eu já estava aqui. Eu fui em uma ilha bem pequenininha chamada South Island em um final de semana com as minhas amigas. Curtimos, aproveitamos bastante, tiramos uma foto e colocamos no Instagram. #South Island. E até aí tudo bem, continuei seguindo, aí fui viajar a trabalho com a minha host family, que é a família que me hospedou por aqui. Fomos lá para Chicago, que é mais ou menos umas 5 horas de avião de onde estávamos. E durante essa semana de trabalho, eis que eu recebi uma mensagem no meu inbox lá do Instagram. Sabe quando você recebe uma solicitação de alguém que não é seu amigo ainda? Pois bem, lá chegou assim para mim: oi, tudo bem? Eu vi que você é brasileira e está aqui na região. Você está morando aqui, passeando, porque eu tenho interesse de conhecer o Brasil e gostaria de algumas dicas. Aí eu olhei e falei, nossa, a pessoa foi educada, vou responder. E comecei a conversar com essa pessoa de maneira super educada, dando dicas do Brasil e tudo mais. E agora eu paro a história um pouquinho. Do outro lado, essa pessoa era o Jared, que também não estava procurando um relacionamento no momento e estava vivendo exatamente a mesma fase
fase que eu, de viagens, descobertas e aprendendo outras línguas. Ele tinha acabado de voltar de grandes viagens, completando um total de 30 países. E para mim isso é um grande sonho. Nosso objetivo juntos hoje em dia é conhecer 100 países. Mas enfim, como eu não estava procurando, como ele não estava procurando, como é que as coisas aconteceram? Aqui nos Estados Unidos é proibido tomar álcool em lugares públicos. Só que nessa ilhazinha que eu estava, era um dos únicos lugares que tinha essa permissão. E naquele verão de 2018, eles cancelaram essa permissão. O Jared, que é super por dentro das notícias, viu no jornal, ficou curioso e foi procurar mais informações sobre isso. E aí, eis que ele caiu na hashtag Salve Island. Gente, eu começo a contar e pra mim ainda parece assim, coisa de outro mundo, né? E como ele já havia feito muitas viagens e estava de fato planejando uma próxima pro Brasil, aquela uma foto no meio daquela hashtag com o título em português chamou muito a atenção dele. E foi aí que os nossos caminhos se cruzaram. Mas até aí tudo bem, podia ser só uma questão de coincidência e amizade, né? Mas conforme nós fomos conversando naquele primeiro dia, naquele 17 de agosto de 2018, ele aqui na região de Portland, eu lá em Chicago, eu já fui sentindo algo diferente. E eu falei para um amigo meu, o Lu, falei, Lu, tem alguma coisa diferente nessa conversa. Porque a gente, depois de alguns relacionamentos, alguns anos de vida, algumas expertises, a gente começa a sentir, começa a ter mais sensibilidade para sentir a energia do outro e saber, afinal, se tem alguma coisa ali ou não. E eu senti logo de primeiro momento. E aí conversa vai, conversa vem, tudo conectando, experiências, gostos, planejamentos de vida. Mas não tinha assim uma foto que eu pudesse ver de fato o rosto da pessoa, porque na época o Jared estava trabalhando com muitas fotografias. Então o conteúdo dele era muito mais foto de viagem e foto de natureza. E aí, 2, 3 dias depois dessa primeira conversa, continuamos conversando assim praticamente 24 horas por dia. Voltei para Portland com a minha host family e ele me convidou. Vamos para um barzinho na sexta-feira? E eu falei, vamos. Porque ele falou assim, olha, eu já fui imigrante em vários países e sei como é importante ter um amigo local para mostrar os lugares. Se você quiser, eu tô aqui. Eu falei, lógico que eu quero. Eu estava aqui para fazer novos amigos e aprender o inglês, né? E aí chegou a sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018. Exatamente uma semana depois que os nossos caminhos se cruzaram na internet. Ele me mandou mensagem e falou assim, me passa seu endereço que eu vou aí te buscar. Nisso eu já pensei, meu Deus, ele veio me buscar, eu achei que eu fosse dirigir para um bar. Na minha cabeça, eu ia encontrar com ele em algum lugar e não ele me buscar. Mas aí já passei o nome dele, as informações dele, telefone para as minhas amigas, porque a gente tem que estar sempre ligada, né? Aí lá pelas 5h30, 6 da tarde, ele chegou, me buscou e meu coração tava assim, eu tava tremendo. Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação. E quando eu desci a escadaria, entrei no carro, eu olhei pra ele, tipo, meu Deus. Ali eu já tive 100% de certeza que era ele. Eu não consigo explicar. O meu braço arrepiou, meu coração batia de um jeito muito forte. Eu comecei a suar e ele olhou pra mim e falou, oi, tudo bem? Em português, para você ver, a pessoa quando ela quer, ela faz acontecer. A gente não falava a mesma língua, o meu inglês era horrível e ele nem tinha português. Mas aquela semana, depois ele me contou, ele começou a estudar português para poder me fazer sentir confortável e ouvir um oi, tudo bem? Aí fomos para um bar maravilhoso, que inclusive outro dia tivemos um Remember. Esse bar é chamado Portland City Grill, que ele fica no último andar de um dos prédios mais altos daqui. E era uma sexta-feira à noite, e normalmente você não consegue nenhum tipo de mesa ou reserva para isso. Mas lá chegamos, e pasmem, tinha apenas uma mesa disponível e era a mesa bem na quina do prédio, com uma vista panorâmica daquela cidade maravilhosa e uma lua cheia iluminando a nossa mesa. Ai, que romântico! Conversa vai, conversa vem, um drink aqui, um drink ali, nossos braços encostaram um no outro e eu já cada vez mais ficando nervosa. E eu vi que ele também tava meio assim, né? Gente, eu tô rindo porque o Jared tá atrás da câmera e eu fico só imaginando ele ouvindo, eu contando essa história pra vocês,
há quase 4 anos atrás. Mas vamos voltar. E aí depois disso ele me convidou para um outro bar. E aí nesse outro bar, quem mora aqui sabe que americano não costuma beijar em público. Isso daí é uma falta de respeito, não é comum como no nosso país. Mas o que aconteceu? Beijão no meio do bar, eu e ele, parecia que um tava devorando o outro em público, de tanto que a gente se beijava. Ai. Aí ele olhou pra mim e falou assim: olha, eu sei que você tá morando com a família hospedeira e que o seu quarto fica embaixo da cozinha, e você já disse que não consegue dormir direito por causa do barulho nos finais de semana. Você gostaria de ir dormir lá em casa? Eu sei que a gente ficou e que não tem obrigação nenhuma de fazer nada só por ter beijado. Você pode dormir no meu quarto ou na sala ou em outro quarto de visita, a gente não vai dormir junto. Eu falei, nossa, eu quero sim para sua casa. Aí passamos na casa da minha host family, peguei minha malinha e fomos para casa dele. E aí lá, obviamente, que eu virei para ele e falei, nós não vamos dormir em quarto separado, e dormimos no mesmo quarto. E aí eu vou pular essa parte. Não convém contar aqui no canal, que vocês já podem imaginar o que aconteceu. Manhã seguinte, eu sou extremamente direta e no meu coração eu falei, meu, é a pessoa. Tudo que me trouxe até aqui foi para colocar as nossas vidas juntas nesse momento e construir alguma história adiante. Eu não sabia o certo o que seria, mas eu sentia no fundo do meu coração que ele era a pessoa. Por quê? Porque tudo aquilo que eu visualizava pro meu futuro, de relacionamento, de ter uma pessoa da minha idade, ele nasceu em 90, eu nasci em 91, de gostos, de querer liberdade geográfica, de viajar, aventurar, aprender outras línguas, ter assim uma mente aberta, sabe? De lealdade, cumplicidade, parceria e inteligência, porque eu amo homem inteligente. E passando para a parte física, eu tenho 1,70 m. Eu sempre imaginava assim, ao meu lado, um homem que eu pudesse colocar um salto alto e ficasse da minha altura. Eu não queria ser mais alta que o homem. E é o que acontece, eu coloco um salto e a gente tá ali, ó, igualzinho. E o olho verde também. Eu sempre me vi com um homem de olho verde. E aí, voltando para a manhã seguinte, eu olhei para ele com aquele meu inglês terrível e falei, eu gostei muito de você. Você gostou de mim? Ele falou, eu gostei de você. Eu falei, então tá, eu não quero ficar com mais ninguém na minha vida. E você? Ele falou, eu também não. Aí eu virei e disse, então isso significa que eu sou sua namorada e você meu namorado? Ele falou sim. Isso eu peguei meu celular e falei, mãe, tô namorando. Minha mãe olhou pra mim por FaceTime e falou, namorando? Você nem tava ficando com ninguém? Eu falei, mãe, eu vou te contar a história depois, mas esse daqui é meu namorado, prazer, Jared, Ana. E foi aí que tudo começou. Nesse mesmo dia, já conheci minha sogra, uma das minhas cunhadas, voltei para casa da minha host family depois de 2 dias e falei, olha, tô com um namorado. E desde então estamos juntos e a partir disso meu intercâmbio terminou. Eu falei para ele, olha, eu lembro que eu te disse no começo que eu ia ficar aqui 2 anos, mas para mim já deu o ciclo de aprender inglês por aqui, eu quero voltar a construir minha carreira e tal, cuidar de criança não faz parte mais do meu plano a médio prazo e eu tô indo pro Brasil. E ele falou, eu vou junto com você. E aí o Jared foi pro Brasil comigo, ficamos 4 meses por lá, voltamos, ele aprendeu o que é coxinha, o que é pizza brasileira, ele aprendeu o que é empadão, pastel de feira. E aí voltamos pra cá, eu comecei a morar com ele, fiquei por aqui 5 meses junto com ele, morando juntos também. Fomos pro Brasil, ficamos 2 meses viajando, voltamos, inclusive o meu voo foi o último voo a entrar nos Estados Unidos antes de fecharem todos os bloqueios por conta da pandemia. E esse daí é mais um sinal do universo para mim, porque para mim eu vejo tudo como um sinal. Eu entendo, eu aceito, eu respeito e deixo acontecer. Então, se eu não tivesse entrado, eu também entenderia o sinal. Mas eu entrei e deu tudo certo. E aí, depois de 4 meses, nos casamos em agosto, aplicamos para o processo de Green Card. Meu Green Card chegou esse ano, já tô documentada, e estamos indo para o Brasil mês que vem passar o nosso primeiro Natal com a família brasileira, estando casados, estando com documento, com a minha sobrinha maravilhosa que chegou também, família só aumentando, que alegria, né? E começar a planejar o próximo casamento. Porque sim, a gente vai casar de novo ano que vem, 2022, já temos data e dessa vez
Aí eu vou chorar pra contar. E dessa vez eu vou ter o meu pai entrando do meu lado, porque quem viu o vídeo do casamento que eu coloquei aqui no passado, eu entrei sozinha assim, com o celular do lado. Falar do casamento sempre me emociona. E o meu pai no FaceTime. A minha família não pôde estar aqui. E eu quero muito recriar esse momento e eu quero que eles estejam juntos, sabe? Então, para mim é algo muito importante. E cada dia mais eu tenho mais certeza de que tudo aquilo que eu investi em mim, que eu me tornei, que eu fui elevando os meus conhecimentos, aprimorando a minha vida, eu atraí para mim. Quando eu digo, gente, primeiro você tem que se tornar aquilo que você quer atrair, é isso. Antes de eu sair procurando, de eu estar desesperada por um relacionamento, eu foquei a minha energia, o meu tempo em me tornar uma pessoa melhor, com mais inteligência emocional, com mais estudo, com mais discernimento, trabalhando no meu corpo, na minha mente, nos meus sonhos, para daí sim o universo trazer para mim, de uma maneira completamente inusitada, o grande amor da minha vida. E inclusive, se eu tô aqui agora fazendo esse vídeo, é porque o grande amor da minha vida me incentivou lá atrás, viu o potencial de abrir um canal, de comprar equipamento, de me filmar, de editar, de me ajudar a produzir conteúdo aqui para vocês. E hoje em dia nós somos muito mais do que marido e mulher e melhores amigos. Nós também somos companheiros de trabalho, colegas de trabalho e temos muitos planos pela frente que ainda vão se concretizar, porque eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. E você que está procurando um relacionamento, pense bem nisso. Não aceite qualquer tipo de pessoa na sua vida, porque nesse tempo você pode estar perdendo a oportunidade de trabalhar em si e de trazer a melhor opção, aquela pessoa que realmente esteja na sua vibração quando você está com ela elevada e não quando você está com a sua vibração baixa. Porque se você não estiver no seu melhor momento consigo mesmo e a sua vibração estiver lá embaixo, você vai trazer outras pessoas que também estejam vibrando baixo. Portanto, em primeiro lugar, gente, trabalhe em si. Eleve a sua vibração, eleve o seu desenvolvimento. Você é a prioridade da sua vida. Não vá ficar colocando qualquer tipo de tapa-buraco para ficar só não se sentindo sozinho, sabe? Porque o verdadeiro amor é aquele que te completa em todas as partes que você deseja. Na parte física, na parte mental, na parte espiritual. Não é escolher um ou um outro, é ter todas as partes juntas, é somar e não dividir. Bom, essa é a nossa história e eu espero que você, de alguma forma, tenha se sentido inspirado ou inspirada para também se abrir e viver os seus sonhos e atrair o grande amor de sua vida. E agora o grande amor da minha vida vem aqui para acabar o vídeo. Tava ali atrás da câmera, filmando. Te amo. Obrigada por tudo. E esse daqui é o Jared, gente. Ele quase nunca aparece. Come here. Sit here. Really? You dressed up? I'm not. E esse daqui é o grande amor da minha vida. É a minha hashtag favorita. Solidão. Salve Island. Meu grande parceiro, meu grande amor, meu melhor amigo. Meu viajante. E a pessoa que me incentiva em tudo, todos os dias, e tá comigo 24 horas por dia. Não é verdade? Te amo. Obrigada por assistir aqui. Até a próxima e joga pro universo. É isso aí, até a próxima.